Ok, obrigado, Letícia. Obrigado à Comissão de Eventos Clínicos da CEP. A gente inicia, então, mais um encontro do Seminário de Psicanálise, o Inconsciente. Pronto. Nós, ao final do encontro passado, programamos para hoje, talvez vocês se lembrem, uma discussão mais focada na noção de Forstellung. Eu já tenho um premeditado aqui, que é um desenho do esquema que vocês têm na última página do apêndice C, intitulado Palavra e Coisa, apêndice do inconsciente, do texto inconsciente. Nosso termo do Freud, Forstellung, 2 L's, no plural. Vorstellungen, representações seria, né? Nos textos vocês vão encontrar representações. Representações, representação. Esse é o termo do Freud. Só queria lembrar que a gente está falando de um processo. Não é bem um processo, sabe? Isso aí é um procedimento. É uma ação, em todo caso, uma ação de ordem psíquica. Eu recuei no termo processo, vocês viram, mas eu recuei logo, porque Freud reserva processo para processos insabidos. Ele diz os processos psíquicos. Esses são acontecem a revelia de saberes, de sabidos. Então, uma ação de ordem psíquica que tem como produto Vorstellung, tá? A ação e o produto da ação. Pronto. Imaginação. Vorstellung é imaginação. Imaginação, assim, a ação de imaginar. E as imaginações seriam o resultado dessa ação, tá? Pronto. Só que eu não propus que a gente chamasse Vorstellung em português de imaginação. Só lembrando de outros encontros, representação nós descartamos, né? Vocês vão lembrar disso. Nós não vamos falar representação. Ela ficou imprópria, bem imprópria e praticamente errada como tradução. Imaginação seria legal, mas fica muito genérico. Para mim fica muito genérico. Eu acho muito difícil. Olha só, ela é uma imaginação, mas tem imaginações que não são Vorstellung, né? Entende? Não dá para chamar Vorstellung de imaginação, fica impróprio. Tu tem imaginações que não são só Vorstellung, né? Não dá para chamar imaginação também. Qual alternativa a gente está propondo? Chamar de aposição. A aposição e as aposições. Tá? A gente partiu para essa alternativa aí de tradução, escolhemos isso de momento e, bom, a gente vai tratando de verificar se sustenta. Ao longo das nossas discussões, vamos ver se isso tem como se sustentar. Me lembro que uma das observações que eu fiz ao final do encontro passado e que praticamente nos obrigava a olhar
para Forstellung, então para a posição, que era o fato de que esse é um termo, incluindo assim as ocorrências no plural e no singular, a gente tem 106 ocorrências desse termo, contando os apêndices, no texto de 1915. Então, 106 ocorrências. É realmente um texto coalhado por esse texto, né? Então, a gente pode... É que se a gente não fizer se a gente não providenciar uma precisão para esse termo, se a gente não arranjar uma precisão para esse termo, o próprio texto vai ficar com 100 e poucas passagens vagas. Assim, vagas no sentido de pouco certas, assim, sabe? Vagas, quer dizer, tipo mais ou menos. Pronto, se fosse para ser mais ou menos, a gente não tinha se reunido aqui, né? Então, certamente o próprio autor não escreveu para deixar, ele escreveu para que não ficasse nem aproximado, nem mais ou menos o que ele tinha para dizer sobre o insabível. A gente combinou também, no final do último encontro, de ler, então, o Palavra e Coisa, que é um apêndice que ele colocou nesse texto em 1915, é um extrato do texto sobre as afasias escrito em 1891, tipo 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, 15 anos antes dele escrever, então, aqui esse texto que a gente tem na frente, cuja leitura, então, está assim, promovendo essa nossa discussão, animando essa nossa discussão, dando razão para que essa discussão aconteça. Ele coloca aí, então, finalmente, porque ele não publicou em lugar nenhum, o texto sobre as afasias não foi publicado. Ele só veio a público depois que ele morreu, né? É um texto de publicação póstuma. No entanto, tem uma parte que ele trouxe em 1915. Que nem a gente falou outra vez, apêndice é uma coisa um pouco assim, quase estranha, é porque tu tem um monte de coisa para dizer e não teve como colocar no texto que tu acabou de escrever, então tu bota, bom, apêndice, então vai ali. Não vai no texto, mas o texto não vai sem levar junto aquele tanto de considerações. Tá? Então eu estou aqui tomando isso como uma proposta nessa publicação, trazer mesmo o texto de 1891. Tá? Ele está trazendo, ele atrela esse texto que a gente está estudando, ou seja, é também do texto, é um apêndice. Tá? Não é no texto, mas é do texto o insabido. Pronto. Eu não vou parar de novo para lembrar todas as razões que a gente tem para elucidar, digamos, esse termo. Elucidar, assim, bem de jogar luz, né? Elucidar esse termo, Forstellung, e vou passar a olhar um pouco, se vocês estão de acordo, para esse apêndice que a gente leu. Bom, talvez o primeiro escrito não neurológico de Freud, em 1891. A gente não está falando um texto de psicanálise, porque não tinha psicanálise em 1891. No entanto, ele recorre à psicologia. Então, o que vai ser não neurológico considera ele, psicológico, aqui no texto sobre as afasias. E
interessava para ele discutir as afasias, o problema de constituição da fala, ou a impossibilidade de constituir a fala. E ele foi direto, desde o início, para a palavra. Então, é muito, esse apêndice palavra e coisa, é muito sobre a palavra. A coisa só vai chegar mais para o fim quando ele vai dizer que tem. Eu vou dizer a posição, tá? É que eu não quero dizer a representação. Ele diz representação, assim, ele diz Forstellung, tá? Eu acho que na época a gente estaria, assim, autorizado a puxar da psicologia isso como representação, mas eu vou persistir, tá? Eu vou persistir na denominação de aposição. Pronto. Depois a gente vai ver um pouco por que é mesmo que tem a ver manter essa denominação. Em português, para Forstellung, que ele enxergava na psicologia. A posição de palavra. Porque ele pensava que a palavra não era bem o problema para uma falta de fala que não tinha a ver com impedimentos fisiológicos, assim, neurológicos. A discussão sobre a afasia é a afasia que não é devida a lesões neurológicas, a impedimentos de realização, a passagem dos circuitos neurológicos. Pronto. E eu vou lá para, então, a penúltima página direto, tá? Eu tenho isso que a gente mandou para você, são 4 páginas. Penúltima, porque na última está esse esquema aqui, que ele chama esquema psicológico da aposição de palavra. Tão gozado de dizer aposição, mas eu vou insistir. Eu vou fazer de conta que é normal. Pronto. Parece que eu estou fazendo uma coisa com a tradição, assim, tipo... Não é um termo comum. Tipo imaginação, tipo representação. Se a gente tomar na acepção comum de termos, assim, eu vou seguir nesse porque é um termo incomum. Realmente a gente não lança a mão desse termo. Eu não sei, é muito incomum a aparição desse termo, a posição nas formações discursivas da língua portuguesa. Mas então, para o final, penúltima página, eu vou ler algumas passagens aqui, tá? Peço um pouco de paciência, licença de vocês. A palavra alcança seu significado através do enlace com a posição de objeto, ele escreve. Pronto, aqui tem um ponto. Leia-se de coisa. Precisa ser de coisa. Depois a gente vai ver por quê. Então, vou falar do que eu estou, a que eu estou me referindo. Nós estamos em 91, nós estamos 15 anos atrás do texto, então, antes do texto de 1915, e aqui ele fala em aposição de objeto, 91. Tá. Só que em 1915 ele vai dizer, a gente precisa chamar isso, e não está escrito aqui, tá? Mas depois, com a leitura, certamente vocês chegaram a isso, que ele fala de aposição de coisa. Esse esquema psicológico da aposição de palavra é palavra e coisa, tá? Não é palavra e objeto. Simples.
tá? É uma correção para seguir adiante. Assim, uma questão de ordem, tá? Para a gente seguir adiante. Então, a palavra então alcança seu significado através do enlace com a aposição de coisa. Pronto. A própria aposição de coisa é um complexo de associação dos mais diferentes tipos de aposição. Ele vai falar de aposição visual, aposição tátil, aposição acústica. Deixa eu só tirar esse aqui, porque assim a gente tem só o esquema. Posição visual, posição tátil, a posição acústica. Como assim? A posição visual. Pronto. Investimento de traço perceptível visual. Então, qual é a nossa consideração? Você investe um traço visual e gera uma aposição visual. Você investe um traço da percepção tátil, faz desse investimento uma aposição. Você investe um traço acústico, faz desse investimento uma aposição e você liga, atrela uma aposição visual a uma tátil, a uma acústica e a outros traços também investidos da percepção. Como é que ele diz aqui? O investimento, se não da imagem direta de recordação da coisa, dos rastros de recordação mais distanciados e derivados dela. Bom, aqui eu estou lá no final do texto insabido, quando ele vai falar de esquizofrenia. Eu só passei direto aqui para essa definição de aposição de coisa, porque ela é a mais limpinha que tem, parece, aqui nesses nossos textos. Eu vou ler de novo, tá? A posição de coisa, então é Sachvorstellung, coisa, esses são as coisas da... Sabe essas coisas que estão em cima da mesa de vocês? Tem umas coisas assim, né, na volta. As coisas do mundo aí, sabe? São Sachen, né? Sach. Isso são coisas. Esse é o termo. Essas coisas são coisas do mundo, tá? A própria noção de mundo, ela só vai ser constituída para você se você proceder a essa ação de ordem psíquica, que é a aposição. Então, você atrela essas aposições, associa, o termo não é atrela, tá? O termo dele é associação. Você associa essas aposições, e aqui a gente tem um desenho, um esquema da aposição de coisa. Essa parte aqui é a posição de coisa. Então, tem essa observação de que essa dita aposição, que leva esse nome, a posição de coisa, é um complexo, percebe? Com relação às coisas, sei lá, várias, de inúmeras maneiras a gente podia ilustrar isso. Qualquer coisa, dessa coisa você obtém traços táteis, acústicos, visuais, olfativos, né? Sei lá, gustativos, se for o caso, às vezes não é. Você investe, cria aposições e as associa. No que você associa a essas aposições, você cria
a dita aposição de coisa. Tudo bem? Então, ela é um complexo. Agora eu vou para a palavra. Tá? Então, a percepção é também a fonte para a geração da aposição de palavra. Porque o que está em questão aqui são traços perceptíveis de palavra, traços como você investe um som, tá? Um som de palavra. Copo, tá? É um som, né? Sei lá, copo, marcador, apagador. Eu até rimo agora. Mas olha aqui. Tem o som da palavra. Percebe que a gente está falando de percepção, tá? Então não é a palavra uma entidade abstrata. Isso é muito concreto, digamos assim. A gente está falando de uma percepção. Você investe traços daquela percepção e no que você investe, ela se torna uma imagem. Você tem o som. Esse som, uma vez investido, se torna uma imagem de som. Tudo isso aqui é de palavra, tá? Imagem de movimento de palavra. Bom, aí vocês entendam como é que quiser. Como é que pode ser o movimento de palavra? Bom, é verdade. Talvez esteja falando assim, pode estar falando da entonação, né? Ou pode estar falando do movimento que as pessoas fazem para falar, que nem, né? A gente articula as palavras. E você pega, por exemplo, alguém que não escuta, essa pessoa investe o movimento dos seus lábios, ela não precisa escutar, ela não precisa, ela não precisa, ela não precisa da imagem do som para gerar a aposição de palavra, a pessoa que não escuta. Não precisa, não, ela não tem como. Né? Porque o que é o caso de investir, os traços para serem investidos são traços de sensorialidade, sabe? De percepção. Da sensorialidade você faz percepção, você torna o sensorial percepção quando você investe e destaca do conjunto de possibilidades daquele painel sensorial, você destaca alguns traços. Aí vira percepção. Então, vira percepção uma vez que você tenha investido aqueles traços. Então, imagem de movimento. Eu não sei se é movimento, digamos que seja movimento dos lábios, porque aí começa já uma coisa um pouco erótica, não sei se, sei lá, tão evidente que é, mas a gente, tipo, não vamos ficar nessa, tá? Mas é evidente que essa coisa da leitura labial é um troço muito legal. Bom, tudo bem. Não vou entrar em detalhes. Porque isso tudo é questão de erótica, no final. Senão, não gera a posição. Sem erotização, não gera a posição. Então, você cria uma imagem a partir do investimento do som e você atrela a uma imagem de movimento, de som da palavra. Você capta e investe um movimento de palavra e torna uma imagem quando você o investe. Esse investe é o seguinte, bota libido, né? Lembra disso das outras vezes? Isso é o investimento. Então, apor, quando a gente diz, outras vezes a gente já falou, apor é uma palavra hiper simples, embora nada usada. Apor é pôr junto ou sobre, tá? Você põe junto ou põe sobre. E eu estou dizendo que o que você põe é libido. Tranquilo? Simples assim. Simples assim.
Então, não há nada que tenha a ver com Vorstellung que não passe por você colocar libido ali. Seja traço de coisa, seja traço de palavra. De percepção de coisa ou traço de percepção de palavra. Ok. Você tem uma imagem de leitura, você tem uma percepção de leitura, investe, torna imagem, você tem uma percepção de escrita, você investe e torna a imagem de escrita, e você liga essas imagens entre elas e você cria uma posição de palavra. No que a posição de palavra? Quando é que ela se constitui? A gente acabou de falar. Quando isso aqui se torna uma unidade. Eu vou fazer assim, não está, né? Muito. Eu vou passar assim, paciência. E esse aqui eu vou fazer assim e vou deixar aberto, porque vocês se lembram que ele diz que são estruturalmente distintas, são modalidades distintas de aposição. Pronto. Vou ler aquela frase que a gente leu há pouco, vou ler de novo, do texto de 91, do apêndice, tá? A palavra alcança seu significado através do enlace com a posição de coisa. Então, você percebe coisa e gera a posição de coisa. A palavra se constitui quando você atrela a posição de palavra à posição de coisa. Então, aqui você tem um complexo de aposição. Eu não sei se é só eu que entendo que isso aqui é hipercomplexo, né? Porque tu liga investimento com investimento com investimento com investimento e cria a posição de palavra. Aqui tu cria investimentos e liga investimento com investimento até que você gera a posição de coisa. Tá? Pronto. Quando você atrela, quando isso aqui se torna, eu vou dizer assim, pronto, senão uma aposição de palavra e aqui a gente tem uma aposição de coisa. Quando se atrela uma posição de palavra a uma posição de coisa, não tem muitas maneiras, diz o Freud, porque a de palavra se atrela à de coisa através da imagem de som. Não é por qualquer imagem de palavra. É sobre a imagem de som, que é o que você criou porque você investiu o som, né? Lembra? Pronto. E desses investimentos aqui, associados, para que se criasse a posição de coisa, o investimento que faz a ligação com a posição de palavra é o investimento visual. Isso aqui é uma aposição visual. É um investimento de traços obtidos da possibilidade visual perceptiva sua e que você investiu, né? Senão não se tornaria uma aposição visual. Então, eu vou de novo lá para o final, para o último item do texto de 1915, em que ele vai dizer o seguinte. Então, ele tem um monte de discussões anteriormente aqui, mais para o início do texto, sobre, vocês vão se lembrar, né, aposições insabidas,
aposições sabidas. Mas antes de eu voltar, então, aqui o texto, deixa eu só dizer uma coisa que ficou pipocando aqui para mim, para dizer, que é o seguinte. Quando você atrela, você gera, com esse atrelamento aqui, você gera uma aposição de objeto. Posição de objeto. Então, a aposição de objeto é um composto de dois complexos. É uma composição gerada pelo atrelamento de dois complexos. Isso é uma aposição de objeto. Esses serão os objetos da sua realidade quando você vai no psicólogo e diz como é que as coisas estão, né? Sei lá, eu ando triste ultimamente, não sei o que está acontecendo. Então, essa tristeza é uma maneira de situar a realidade. Essa tristeza está sendo objeto da atenção nesse momento. Então, essa tristeza, tipo assim, o povo da psicologia, atenção a esses compostos psicológicos, porque eles são altamente complexos. Olha só, você pega um complexo de coisa, atrela a um complexo de palavra e faz um objeto da realidade, a tua noção de objeto da realidade. Olha só a complexidade dessa noção. Por isso, quando as pessoas vêm falar do objeto, tipo assim, calma, muita calma, porque elas estão falando de um troço muito complexo. Muito, muito complexo. Vocês sabem, quando vocês escutam as pessoas, tenho certeza que vocês sabem que é complexo. Vocês estão vendo que é complexo. Se não é complexo, é porque não é psicológico. Claro, vocês vão me dizer, não, mas a pessoa quando chega, os troços dela não são psicológicos. É claro que não, elas vêm para o atendimento psicológico para tornar ele vem para o atendimento para tornar psicológico o que não está tendo lógica para ela. Então, o psicológico para ela vai ser feito com vocês que escutam. Então, tipo assim, se você vai pilotar um processo desse, olha só a cara da unidade com a qual unidade, assim, o elementar dos objetos com os quais as pessoas estão às voltas lá nas suas inquietações, interrogações e não estão entendendo. Esses objetos, os objetos da realidade, do mundo da pessoa, cada um deles é um composto desses. E vocês sabem que elas nunca vêm com um composto, olha, queria pensar isso aqui contigo. Não, elas vêm com um monte atrelados. Então, a noção de realidade das pessoas é um complexo bárbaro, muito complexo. Vocês sabiam que era complexo. Eu agora Freud nos deixa enxergar assim desenhado. Isso aqui é a cara de uma partezinha do mundo da pessoa, que ele chama de objeto, né? E nessa hora, quem está falando vira sujeito da fala, né? Tem o sujeito da fala e tem o objeto que é aquele ou aquilo de quem se fala, né? Então, tu gera a primeira pessoa quando tu tem a noção de objeto, né? Aí tu não está na terceira, aí tu vira sujeito da fala, né? Então, não sem a criação dos objetos, você não entra em campo, a pessoa não tem como falar com você sem fazer menção aos objetos. Pronto.
Eu não queria assustar vocês, mas é praticamente assustador pensar que isso aqui é uma aposição de objeto. Espera aí que eu vou ter que botar aqui, porque senão não vai ficar claro. Uma aposição. Só que a pessoa, o mundo dela, é um conjunto sistematizado de aposições de objeto. E que estão fazendo. É um sistema que não está nada bem. Ou não está sustentando, ou não está como a pessoa quer. Não está nada bem. Aí elas vêm procurar vocês porque, sei lá, querem botar um pouco de ordem na casa, ou alguma casa psíquica, né? Ou coisa parecida. Não queria ser muito assim, nem exaltado, nem exagerado, mas se isso aqui não é complexo, então se um sistema de aposições de objeto não é um troço complexo, eu não sei o que é complexo. Psicamente complexo é isso aqui, é um sistema de aposições de objeto. Tem alguma dúvida aí, Letícia? Não. Senão eu vou seguir. Vou seguir? Não, Luiz, não tem nenhuma. E depois é o seguinte, eu vou apagar, nós nunca mais vamos ver esse quadro aqui na vida. Tá? Só um pouquinho. Foi. Acabei com a realidade do nosso atendido. A gente estava começando a ver como é que se decompõe, para ver como é que se compôs, né? Se decompõe, que ele pode produzir como psicológico. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, não tem objeto no psiquismo que não seja decorrente de uma produção assim, tá? Pronto. Cadê o objeto aqui? Não sei o que Luiz, queria. Diga. desculpa te interromper. A Melina pediu para você falar sobre imagem de movimento um pouquinho. A imagem de movimento. Ele não... eu digo Freud, ele não é muito... Eu não me lembro. Sabe que eu não li direito a primeira parte, porque eu acho que na primeira parte ele fala disso. Melina, eu remeteria a você a leitura de novo aqui, talvez o soletrar, falar contextualizante. Mas tem um traço de movimento de palavra que dá para erotizar, que é o da formação pelo movimento dos lábios. Eu ficaria até aí. Acho que não fica insuficiente para situar traços de percepção que dá para investir. Tá? Depois, de repente, a gente pode voltar sobre isso. Então, esse objeto que a gente estava falando, eles podem ser objetos da realidade, sendo que essa realidade é uma realidade psíquica, né? Do psiquismo. Essa noção de realidade é toda ela constituída por aposições. Falou? Então, se as pessoas vêm para vocês, uma das coisas que está no que seria talvez o atendimento psicológico, antes do tratamento, você faz um atendimento, para ver se a pessoa está afim. Primeiro ela tem que descobrir o que é psicológico, porque ela vem, ela não sabe o que é psicológico. Ela sabe que as coisas estão mal, super mal. Só que as coisas que estão mal, ela não tem nada a ver com isso. Mas ela quer ver com você se ela entende um pouco como é que essas coisas estão. Então, as coisas não são psicológicas. Quando vem o atendimento psicológico, ela não está falando de nada psíquico.
Ela está falando da realidade. Pronto. Aí você vai atendendo e vai dizer, ó, isso aí é você, isso aí é você, isso aí é você. Tipo, assim, são os seus investimentos, é a sua atenção, é para onde você tem um olhar, é a sua expectativa, isso aí é você. Ou seja, esse troço aí, se você tem alguma coisa para fazer comigo, estou atendendo o seu atendimento psicológico, é tomar essa presumida, essa realidade presumida assim prática do mundo mesmo, externo, é tomar essa realidade como psicológica, como formação psicológica. Se você topar, primeiro, no atendimento você vai mais ou menos dizer isso, olha, dá para tomar isso aí como psicológico. A pessoa não sabia, né? Claro, ninguém sabe que dá para ser psicológico. Acho que isso é a realidade. E depois, se a pessoa nota que é psicológico, ou percebe, afinal, bom, nota que é psicológico, ela pode, de repente, querer tratar, né? Fazer um tratamento. Aí você vai, de repente, bom, recebê-la em tratamento, né? Para um tratamento psicológico. Bom, e vai ser só essas peças raras de investimento, assim, raras, eu digo, alta complexidade, porque você pega um monte dessas unidades aqui, atrela elas, de modo que elas façam um sistema. Isso é uma loucurada, é uma doideira. É uma doideira uma noção de realidade. Muito doido. E altamente complexo. Então, esse objeto que a gente está falando, ele pode ser o objeto da realidade. Então, a realidade é essa constituída pelas aposições de objeto. E pode ser também um objeto que é o objeto da pulsão, vocês lembram? Lembra que a pulsão a gente podia atribuir a ela uma fonte, um objeto, uma meta, um alvo, lembra? E uma meta e um... tinha um impulso, né? Tinha um impulso, tem a... Como é que era? Fonte, impulso, objeto e meta. Como assim? Eu vou ir um pouquinho por aqui, porque em 1915 tem esse conceito de pulsão que não estava, isso aqui não tinha em 1891, tá? A pulsão não tinha. Pulsão é um conceito de psicanálise. É o nome da excitação psíquica de alteridade, como a gente viu outro dia, e que é uma excitação que não é a excitação nervosa. Ele estava rastreando a excitação psíquica, ele viu que tinha uma excitação que não era uma excitação nervosa, que era uma excitação psíquica, e ele saiu atrás. Ele só vai encontrar lá para o lado da interpretação, uns 10 anos, vai levar uns 10 anos para encontrar essa tal de pulsão. Pronto. Mas aí ele vai precisar, ele começa a precisar de um jeito que ele não consegue mais se livrar desse conceito. Ele não tem mais como operar assim os seus conceitos sem trazer também esse conceito de pulsão. Mas aqui eu estou com, assim, é só a primeira letra. Fonte, impulso, objeto e método da pulsão. Tá? E são atributos. Você atribui a pulsão, ou seja, ela não tem, tá? A pulsão não tem fonte, impulso, objeto, método. Isso aqui são atributos. E esses atributos quer dizer o seguinte, isso aqui só se obtém mediante a posição da pulsão. Essa é a posição da pulsão que se consegue em transferência. Então, essa posição da pulsão, isso aqui é coisa de psicanálise, tá? É da atividade dos psicanalistas. Quando eu digo atividade dos psicanalistas, é porque tem lugar sob transferência. Ponto.
Sem a posição da pulsão, você não tem fonte, impulso, objeto e meta. Não tem. Ela é tipo assim, indeterminada, em tudo, sabe? É só ela é em qualquer coisa. É só excitação. É uma alteração do estado, essa alteração que num certo momento ocorre, num lugar do corpo que o Freud chama de fonte, e que vai gerar um impulso. E esse impulso é o impulso de encontrar um objeto que é o objeto de satisfação dessa, que vai ser então uma moção de pulsão. Você tem a pulsão, e ela não é de natureza nenhuma, ela é só insabido. É insabido e deu. Não tem nada a ver com o que você pode fazer com ela, porque normalmente você faz uma aposição da pulsão. Essa aposição da pulsão, ela é necessária principalmente quando esse incremento da excitação, que esse incremento da excitação ele pode gerar angústia. Isso a gente pode ver depois com mais detalhes. Que está o impulso. No momento, então, que você encontra o objeto, tem o declínio da excitação, então chamado prazer, até que a excitação se desfaz, a meta é voltar. A meta é o encontro do mesmo estado anterior à alteração. Pronto. Essa espécie de circuito aqui de pulsão, Freud chama de moção. Tá? Moção, sei lá, tinha vontade de botar a moção aqui do lado do impulso, moção pulsional, e chamar isso aqui de circuito pulsional. Isso aqui, moção de pulsão. De pulsão. Sim, vocês vão encontrar pulsional lá nas traduções, mas eu prefiro de pulsão. Porque é uma moção de pulsão. Moção é engraçado porque moção ela é por um lado movimento, né? Mas moção também é uma coisa que se atribui, sabe? Sabe a moção honrosa, sabe? Uma moção uma moção de repúdio, sabe? As bases vão fazer uma moção de repúdio. Então, essa moção é por um lado, é um movimento, por isso que eu acho legal deixar, assim, no mínimo, perto da noção de impulso. Por um lado, movimento, mas por outro também um manifesto, sabe? Uma declaração, quase uma declaração. Uma declaração, praticamente. Mas vamos deixar a moção, porque é o melhor termo. Eu acho que é o melhor termo para a gente deixar aqui. Então, o objeto da pulsão é criado por aposição. Aqui você tem a posição de objeto. Sem a posição de objeto, o objeto não é o objeto troço mesma coisa. O objeto da pulsão é o que você é resultado da aposição que você fez. A posição de objeto cria, então, juntando a posição de coisa e a posição de palavra, você gera a noção de objeto. Esse objeto que você quer encontrar para satisfazer, a satisfação é a inversão
da curva, né? Terminar o incremento, a subida da estação e partir para o declínio da estação. Então, o objeto é de satisfação, é considerado objeto de satisfação quando ele está apto a inverter a curva da estação. Dá uma torcida, sabe? Inverter. É por aí. A palavra, se não inverter, inverte. É uma inversão. Isso aqui é um troço super simples que o Freud fala. Eu só queria ver com vocês que toda a determinação do que ele chama de pulsional é decorrência da ação de aposição da pulsão. Sem isso, tu não cria esses componentes, nem fonte, nem impulso, nem objeto, nem método. Não cria. Se você já tem fonte, impulso, objeto e método da pulsão, já temos a posição da pulsão. Olha só, essa certeza que ele nos passa aqui em 1915, numa outra passagem lá do texto que talvez vocês vão lembrar, que ele diz assim: se a pulsão não for, como é que é? Aposta. Ele diz representada, né? Assim, não, a gente lê representada em português. Mas seria assim, se não houvesse a posição da pulsão, e se ela não aparecesse sob estado de afeto, a gente não ia saber nada sobre ela. Não teria como saber, ou seja, ela ia continuar insabida. Vou repetir. Se não houvesse a posição da pulsão, e se a pulsão não aparecesse sob estado de afeto, a gente não ia saber nada dela. O que a gente está dizendo? Você tem a pulsão e ela pode se impor a você, de modo que, se você não fizer a posição da pulsão, vai surgir em você um estado de afeto. Esse estado de afeto é a pulsão em você, sem que você faça a aposição da pulsão. Você não, sei lá, ou porque não quer, ou porque não consegue, ou porque não está afim. Se você não fizer a posição da pulsão, ela vai aparecer para você sob estado de afeto. E eu acho legal, porque aqui a gente tem uma definição de afeto muito certa, né? Então, o afeto aqui, para nós, é o estado que a pulsão aparece para você na medida que ela não passar pela posição, que não houver a posição da pulsão. Isso aqui é sempre corporal. Às vezes a gente entende um pouco mais isso quando a gente vê o sintoma das pessoas, né? Eu tenho, dor de barriga. Por que de barriga, né? Você ia falar, Letícia? Luiz, isso sim. Tem uma pergunta do Gilvan. Vou ler para ti. Professor, a posição da pulsão é ela própria manifestada? O que garante ela que ela se manifeste? Ela não tem nenhuma determinação enquanto eu não providencio, através dos investimentos que eu vou fazer de libido, a criação de unidades, de complexos dessas unidades e de complexos atrelados, que vão gerar compostos, atrelados a outros compostos que também são unidades geradas por complexos que não tem nada a ver. Olha só, eu acho tão incrível isso, porque você liga uma imagem visual, um investimento visual,
você associa a um investimento sonoro, a um investimento tátil, a um investimento olfativo. Pronto. Você associa coisas que não tem nada a ver, entende? Porque que uma imagem tenha a ver com som é só porque você quer, porque você associou. Eu vou chegar já, eu acho, um pouco para responder. Não vai dar para responder assim direto, porque eu estou me lembrando da composição das aposições. Porque como assim? O que acontece quando você tem... O que é essa tal de aposição da pulsão? O que se trata aí? Você cria uma determinação para a pulsão que ela não tinha. Ela passa a ter a partir desses investimentos. E eu só queria lembrar isso, que acho que não ficou tão enfatizado antes, de que esses investimentos são heterogêneos, entende? Porque para você juntar um som a um traço sonoro, a um traço visual, é você que faz. Tá, talvez o exemplo mais simples, a gente já falou outra vez, é tipo um nenenzinho, que assim que nasce, você começa a disponibilizar para ele vários traços que podem ser percebidos, né? Aí ele começa a juntar, o que é o nascimento do neném? Não é quando ele sai dentro da mãe. Do lado das formações psíquicas, não é aí. Do lado das formações psíquicas, o nascimento dele corresponde às ligações que ele vai fazer. Então, não tem uma mãe que não faça assim um universo de, sei lá, estímulos, uma coisa assim, uma espécie de universo de estímulos. Desse universo de estímulos, o pequenininho, ou a pequenininha, vou dizer pequenininho no geral, o pequenininho pode, sei lá. Olha só, você começa a mexer nele, tá? Você começa a mexer e começa a falar junto. Aí ele começa a ter essa sensorialidade corpórea, assim, tátil, e ele começa a associar com... Ele investe, porque ele reage de um jeito a alguns toques e de outro jeito a outros toques. Então, começa a surgir toques que não são quaisquer, e logo a mãe vai ser hipersensível às escolhinhas que ele começa a fazer, são investimentos. Então, ele investe traços da percepção assim tátil e liga com o investimento do som da fala dela. Ele liga. E daqui a pouco ele começa a criar os compostos, começa a criar assim. As palavras não chegaram ainda, aí é só associações de coisas. Mas olha só, tu ligar uma sensação com a outra, está nascendo um neném. Essa associação é o nascimento do neném. Porque não tem nada a ver um som com uma sensação tátil, com uma imagem visual, não tem nada a ver. Mas eu associo. E a mãe convida, né, o nenenzinho a associar. Ela praticamente faz ele associar. Ela liga. Ah, tu quer uma aguinha, tal, e vem... essas coisas que você sabe. E aquilo tem já tem aposições de espera, sabe? Daqui a pouco pode fazer uma cara super legal por causa da palavra aguinha, com o som que só ela faz dentro, porque ela tem um som... O investido não é a palavra aguinha, mas é o som da palavra aguinha, sei lá, uma aguinha super amorosa, assim, sabe? Aquela aguinha que só chega na hora que ela diz, ele está com sede. Ela decide que talvez daqui a pouco ele vai ter estado mesmo com sede, vai ter estado com sede. Pronto. Não queria me estender muito nisso, mas queria ver com vocês que se você não fizer a posição da excitação que acontece em você em função do outro, da alteridade, se você não tramitar essa excitação por esse
por essa ação de ordem psíquica, que é a posição da pulsão, que é investimento. Como é que ele diz aqui? Aposições são investimentos de rastros de recordação. Investimento de rastros de recordação. Qualquer coisa que vai poder fazer falta depois vai ser alguma coisa investida, né? Sabe que eu já estou meio longe da pergunta, mas acho que não fugi tanto, porque o que acontece é o seguinte: ó, se você não proceder a posição da pulsão, ela não vai ter nenhuma determinação, não tem fonte, não tem impulso, não tem objeto, não tem meta. Ela vai ser, tipo assim, excitação dispersa. Excitação pela excitação mesma. Isso pode fazer com que apareça em você um estado igualmente assim indefinido, que é o estado de afeto. O principal desse estado de afeto é a angústia. Né? Para Freud, o principal é a angústia porque é aquela que diz que não tem a ver com sabido nenhum. Né? A angústia não tem a ver com sabido nenhum. Pelo menos no momento em que elas aparecem em você. Esse estado de afeto aí. Aí acho que eu respondi um pouco da pergunta, mas se não, depois a gente... Eu vou avançando aqui, tá? Bom, eu acho que a gente está com um grau de complexidade um pouco, sei lá, meio puxado hoje o grau de complexidade que a gente está falando, mas eu queria trazer mais um, tá? Mais um dado de complexidade aqui, que é o seguinte. Tem um termo que chega também em 1915, que é o termo representante de representação, ou representante de aposição. Nem tinha nada que falar isso agora, mas eu vou falar porque eu falei em emoção, principalmente por causa disso, de emoção pulsional, ou emoção de pulsão. Olha só a nossa complexidade. A aposição pode representar a pulsão. Se ela representa a pulsão, a gente diz que esse processo é um processo de aposição da pulsão. É um procedimento que teve o que precisava para que a pulsão pudesse ficar presente de novo. Por isso eu digo para vocês que isso é um lance de transferência. Isso é um troço que só ocorre sob transferência. Tá? Então, essa coisa de aposição da pulsão não é psicológico. A posição da pulsão não é um processo psicológico. Não é. Em transferência, como a gente diz, né, que atualiza as coisas do sabido, né? O que dá para trabalhar com transferência, dá para trabalhar com a pulsão, porque ela pode estar representada pela aposição. Essa posição que se faz sob transferência. Não deu, Letícia? Ficou muito confuso essa parte, não? Diz aí.
Você nem ouviu essa parte de tão complexo que estava, né? Sim, sim, eu vi. Eu vi, sim. Eu digo Letícia porque não é você, tá, Letícia, mas eu estou pensando em quem está estudando isso, está no meio das coisas da psicologia, e daqui a pouco houve uma barbaridade dessa. Isso aqui, eu só queria pedir licença, que nós estamos com alta complexidade aqui. Embora pareça um troço assim, bem fácil de lidar, isso aqui é altamente complexo. O texto de 1915 é qualquer coisa menos brincadeira. Mas olha só, é que eu acho que ainda estou um pouco atrelado à pergunta do Gilvan. Esse processo de aposição da pulsão, então ele pode, é uma tramitação da excitação apta a representá-la. Tá? Então ela pode vir a ser representada pela aposição. Tá. Representada quer dizer, ela pode estar presente de novo. Tá? Então, se você não representar a pulsão pela aposição, se você não a representar, ela vai aparecer em você sob estado de afeto. Então, normalmente aqui, você vai promover a produção de aposição da pulsão. Você vai promover a tramitação da pulsão através de aposições. Pronto. De aposições, tá? Esse termo que só chega em 1915, porque não tinha antes, que é o representante de aposição, ele é um representante da moção pulsional. Então, a aposição representa a pulsão. Tá? A moção pulsional terá que ser resultado dessa aposição da pulsão. Então, uma moção pulsional só vai ter uma moção pulsional se você já realizou a posição da pulsão. Essa moção pulsional, ela tem um representante. O representante da moção é o que o Freud chama representante de aposição. Vorstellung representantes, chama ele. Uma palavra super grande que eu não vou escrever aqui. Vorstellung, aposição, representantes. Representante de aposição. O representante de aposição não é uma peça imaginária, não é uma formação de imagem como aquela que você tornou apta a representar a pulsão. Não é. O representante de aposição não representa a pulsão. O representante de aposição representa a moção pulsional. Esses atributos, essas determinações. Então, isso aqui é a pulsão uma vez determinada, tá? A pulsão determinada chama-se moção pulsional. Então, tem um certo circuito de satisfação possível, almejada. O que a gente está separando aqui? Eu pedi paciência um pouco de você, mas a gente está separando o seguinte. Por um lado, a pulsão. Tá? A pulsão é essa excitação psíquica de alteridade, com referência a uma perspectiva da alteridade, de que alguma alteridade vai comparecer, tá? Uma perspectiva de presença do outro, assim, de alguma maneira. Isso dispara uma excitação, tá? Pronto.
Na hora que isso se situa no corpo, num certo local do corpo, você vai você, na hora que isso se situa em algum ponto do corpo, você diz, ó, já não é mais a pulsão. Ali nós temos uma localização pulsional. O processo de aposição da pulsão já está a caminho, desde que tenha uma fonte, tipo assim, partiu o processo de aposição. Tá? Não tem fonte natural da pulsão. Ele é produto da posição da pulsão. A pulsão não tem fonte. Você vai gerar uma fonte. Vocês vão lembrar de tantos sintomas lá que vocês atendem, de coisas corporais. Um impulso, que é aquele, assim, a parte de motora, né? De motricidade, que você vai acionar para fazer aparecer o objeto da satisfação. Uma vez encontrado, prazer, declina e chega ao seu, então, a meta da pulsão, que é voltar ao estado que estava antes da excitação surgir. Sem a posição da pulsão, você não tem nenhuma dessas determinações. Então, a moção pulsional é decorrente do processo de aposição da pulsão. Altamente complexo, me parece, isso que a gente está tratando de situar. Não sei. Lá que outras coisas. É que parece que tinha alguma coisa para dizer aqui ainda. Bom, várias, com certeza. Pelo menos a gente começa a abrir um pouco os termos, tá? A gente não está confundindo pulsão com moção pulsional. Aqui, pulsão é indeterminada enquanto você não faz a posição. Quando você faz a posição, você cria uma espécie de decurso de aposições através do qual você pode fazer uma tramitação da excitação. Você tem como tramitar a excitação. Ela fica tramitável para você, de modo que ela não precisa lhe afetar. Não aparece estado de afeto. Não aparece quando você, assim, arranja meios de aposição da pulsão. Então, ela era indeterminada, tinha tudo para gerar afeto. Aliás, vocês recebem as pessoas, difícil chegarem sem manifestação de afeto, né? Do tipo assim, sei lá, não precisa ser angústia, né? Mas é sempre onde você tem afeto, a determinação está fazendo falta. As coisas estão indeterminadas. Não há, assim, não tem como ordenar. Tem probleminha de organização dos produtos que a pessoa conseguiu até aquela hora fazer. No que ela não faz, a posição da pulsão, ela fica em estado de afeto. É a pulsão nela, sem ela arranjar tipo um caminho de tramitação, sabe? Um curso, assim, umas linhas de tramitação. Essas linhas de tramitação elas vão ligar investimento com investimento, com investimento, com investimento. Esses compostos, né, que a gente estava falando, que juntam complexos. Depois, composições com esses aglomerados desses compostos. Essa produção das aposições é o maior complexo da paródia.
Depois você liga um aglomerado com outro aglomerado. Olha só o que é a cabeça das pessoas. Que produção, né? Tipo assim, vocês têm muito que escutar. Puxa, muito que escutar. Essas unidades que só se criam se você escutar, senão elas não se constituem na pessoa que vem para o atendimento psicológico. Ela não sabe que o problema dela pode ser psicológico. Ela só nota que pode ser psicológico quando ela encontra você. Aí você escuta e ela diz, puta, mas será? Mas então eu, sei lá, será que isso tem a ver com... eu? Eu tenho a ver com esse problema. Não é um problema assim da realidade mesmo. Mas eu queria só destacar isso, talvez, que a escuta dos psicólogos, tipo assim, sabe? Escutar é tu suspender a ação em ti, né? Você está ali, ação psíquica, né? A posição zero, você, tá? A posição zero, o que acontece? Você começa a escutar. Ação psíquica zero. É para isso que você recebe os honorários, né? Não é para fazer o bem para as pessoas, mas é para dar para elas, disponibilizar para elas essa condição sem a qual ela não gera os seus produtos psicológicos. Não gera, não constitui, não os atrela, muito menos os organiza. Só se constitui com vocês. Eu acho tão importante o atendimento psicológico, tão importante. Atendimento e tratamento, né? Eu separei dois trechos. Primeiro você atende, aí vai saber se vai tratar ou não, só se a pessoa ficar afim, né? Primeiro ela nota que aquele troço tem a ver com ela, e depois ela pergunta para você se você trataria dessas coisas psicológicas dela. E sempre vai ser você, no que você suspende a ação, tipo assim, você não pensa, você não faz nada mentalmente, nada, nenhuma ação. Ação zero, inação em você. A sua inação propicia a posição da pulsão pela pessoa que você está atendendo. Letícia, estamos chegando perto da hora, Letícia? Sim, deu 1h15 já. Então, Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Não tem nenhuma manifestação ali. tudo bem. Bom, sei lá, tinha vontade de pedir desculpa pelo que eu falei hoje, mas não. É um conceito. Eu tenho certeza que a Forstelum é um conceito em Freud. Não é uma denominação genérica de. Forstelum é Freud. Freud não faz nada que não seja conceitual. Ele não traz para a gente nem nada que. Se não tem como se tornar um operador para você que vai atender, ele não traz. Então, para contar com a Forstelum como um operador no trabalho de quem tem atenção para o que se produz em psicanálise, eu não vejo outro caminho sem ser um pouco parecido com esse que a gente abriu hoje. Que eu apresentei praticamente um retrato da posição, que é o processo de criação das aposições, e como isso tem consequências na interação da pessoa com o que ela considera que é o mundo exterior. Bom, acho que de aposição é isso aí para hoje. A proposta é voltar ao texto no nosso próximo encontro,
que é o penúltimo, porque a minha previsão, até já apresento isso para vocês como previsão para mim. Nós estamos 3, né? 3, então a gente tem 10 e 17. Eu vou tocar, eu não sei se o som está aí, espero que sim, mas... então eu ainda tenho previsão de estar em 2 encontros aqui para a gente olhar para esse texto, para assim, a gente ter o que fazer com a leitura desse texto, porque é muito esquisito esse texto, a leitura dele é muito assim... Pô, tu lê um parágrafo, tu esquece. Um parágrafo tu lê, esqueceu. O que é? Me dá vontade de ler de novo. Um parágrafo. Às vezes uma frase que tu leu, como é que é? Volta de novo. E todo o texto é assim. São tipo umas 50 páginas, todas elas, frase por frase. Então é o seguinte, pessoal. Olha, isso aqui é uma mina de ouro para psicanálise. Não tem dúvida nenhuma. Uma mina de ouro. Claro, só precisa, assim, né? Como é que a gente dizia? Você tem a pedreira, né? Mas aí tu vem, né? Toca, 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 toca. Aí tu vem, né? Com a tua talhadeira ali, tu vai, né? Tá bom, pessoal. Obrigado pela atenção. Muito importante a atenção. Seguimos no dia 10, então? Falou? Obrigada, pessoal. Só vou encerrar aqui a gravação agora. Obrigado, professor. Obrigadão a vocês. Muito legal. Obrigada, Luiz. Boa noite. Falou, super boa noite.